No vídeo de hoje vamos falar sobre rácios. O que são os rácios? Como é que os rácios podem ser classificados? E vamos ver alguns exemplos de rácios em função da classificação que vou aqui sugerir. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. A matéria dos rácios é uma matéria que é amplamente desenvolvida em alguns dos cursos que ministro na Certform Escola de Formação Prática. Cursos de análise económica ou financeira, gestão financeira e finanças empresariais são cursos onde esta matéria é amplamente desenvolvida. Para conhecer a oferta formativa da Certform, que atualmente disponibilizamos, no site certform.pt, no calendário de formação terá acesso às datas de início dos próximos cursos de formação, cursos de especialização e cursos práticos a iniciar nas próximas semanas. Para conhecer detalhadamente os percursos formativos em e-learning e live streaming, tem acesso aos cursos ministrados na forma e-learning, a partir da plataforma e-learning da Certform. Quando faz a sua inscrição num curso e-learning, tem imediatamente acesso à plataforma e-learning, pode iniciar a sua formação de imediato, fazê-la de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo e a partir de qualquer parte do mundo. Nos cursos live streaming, as sessões são sessões síncronas, ou seja, em tempo real. E como tal, temos uma data de início, a qual estará sempre publicada no calendário de formação. Quaisquer questões que nos queira colocar sobre os nossos cursos, poderá fazê-lo através do geral@certform.pt ou dos contactos associados no site da Certform Escola de Formação Prática. Um rácio nada mais é do que uma relação entre determinadas grandezas. Nós, a partir das demonstrações financeiras de uma empresa, fazemos uma relação ou relações entre determinadas grandezas para tirarmos algumas conclusões. Vejamos o seguinte quadro que foi construído, onde temos uma série de rácios calculados a partir do balanço e da demonstração dos resultados de uma determinada entidade. Ora, um rácio, como eu já disse, nada mais é do que uma razão, um quociente entre duas grandezas. Um rácio, ele deve possuir algum tipo de significado económico ou financeiro, o que lhe advém das grandezas que entram na respectiva construção. Num rácio, o numerador e o denominador devem ser consistentes entre si. E o rácio, ele vai assim poder ser classificado de acordo com uma sugestão que eu aqui vou dar. Podemos ter rácios financeiros, rácios económico-financeiros e rácios de funcionamento. Quando as grandezas que são usadas, elas vêm do balanço da empresa, do ativo, do capital próprio, da dívida ou do capital alheio, passivo, um rácio que usa duas grandezas do balanço é denominado por um rácio financeiro. Um rácio cujas grandezas advêm da demonstração dos resultados da empresa é um rácio económico. Se no cálculo de um rácio usarmos uma grandeza que vem do balanço, outra grandeza que vem da demonstração dos resultados, então temos os rácios económico-financeiros. Os rácios ainda podem ser classificados como rácios de funcionamento. Nomeadamente,
rotação do ativo, rotação de inventários, prazo médio de recebimentos, prazo médio de pagamentos, são rácios de funcionamento, porque eles medem aspectos relacionados com o ciclo de exploração da empresa. O prazo médio de recebimentos, por exemplo, indica-nos quantos dias, em média, demoram os clientes a pagar à nossa empresa. O prazo médio de pagamentos, a título exemplificativo, corresponde ao número de dias que, em média, nós, a empresa, demoramos a pagar aos nossos fornecedores. São, efetivamente, rácios de funcionamento. Eles medem aspectos relacionados com o denominado ciclo de exploração. Vejamos agora um exemplo de um rácio financeiro. Já sabemos, um rácio financeiro, ele utiliza, tanto no numerador como no denominador, grandezas, massas patrimoniais que advêm do balanço da empresa. Um exemplo é a denominada autonomia financeira da empresa. Como é que se calcula a autonomia financeira de uma empresa? Bom, indo ao balanço da empresa e, a partir desse mesmo balanço, fazer aqui uma divisão, um quociente, dividindo o capital próprio pelo ativo da empresa. Em 2022, a empresa que estamos a analisar tem aqui um determinado valor de ativo não corrente mais ativo corrente, ou seja, um total de ativo, e esta mesma empresa tem um determinado total de capital próprio. Sendo calculada pela divisão do capital próprio pelo ativo, a autonomia financeira desta mesma empresa em 2022 foi de 20,68%, tendo sido em 2021 de 34,94%. Significa que se verificou uma variação negativa de 2021 para 2022, porque baixou o indicador, em 14,26 pontos percentuais. A autonomia financeira evidencia o ativo que é financiado, o ativo em termos percentuais, que é financiado pelos capitais próprios e permite aferir o grau de dependência que a empresa tem face aos seus credores. Esta empresa, entre 2021 e 2022, ela aumentou a dependência face ao capital alheio, o que aumenta o risco financeiro da empresa. Segundo alguns analistas, um grau de autonomia inferior a 20%, ali aquele limiar, e em 2022, conforme podemos observar, já começamos a estar muito próximos dos tais 20%, e isso poderá corresponder já a uma excessiva exposição da empresa a capitais alheios, aumentando, logicamente, o risco financeiro da empresa. A autonomia financeira é, sim, um indicador financeiro, um rácio financeiro, porque para o seu cálculo nós vamos ao balanço da empresa e simplesmente dividimos o capital próprio pelo ativo da empresa. Duas grandezas que figuram no balanço da empresa. Vejamos agora um exemplo de um indicador de natureza económica. Quando queremos calcular um indicador de natureza económica, um indicador económico, um rácio económico, vamos usar grandezas que figuram na demonstração dos resultados da empresa. Demonstração dos resultados da empresa que nos permite aferir sobre os rendimentos e sobre os gastos que foram efetivamente reconhecidos naquele período em concreto. Temos aqui uma demonstração dos resultados de 2021 e de 2022 de uma determinada empresa e depois temos também indicações
sobre elementos do setor onde a empresa opera, quer seja na dimensão grandes empresas, quer seja no total da empresa, porque é sempre muito importante, quando estamos a fazer uma análise económica ou financeira, ter uma comparação relativamente aos elementos, aos indicadores setoriais em termos médios. Quando efetivamente utilizamos uma grandeza, ou duas grandezas neste caso, que constam ambas da demonstração dos resultados de uma empresa, temos um rácio económico. Um exemplo de um rácio económico é dividir, por exemplo, o EBIT da empresa, o seu resultado operacional, o resultado operacional da empresa, o EBIT, por exemplo, pelo volume de negócios da empresa. Se dividirmos o resultado operacional de uma empresa, EBIT, pelo seu volume de negócios, temos a chamada rendibilidade operacional das vendas, muitas vezes conhecido pela margem EBIT em percentagem. E este é um indicador económico porque simplesmente estamos a usar grandezas que constam da demonstração dos resultados. Por exemplo, no caso desta empresa, a margem EBIT em 2022 é 9,43%, em 2021 tinha sido 7,22%, uma evolução de um ano para o outro de 2,21 pontos percentuais. Este rácio expressa a relação entre o resultado operacional e o volume de negócios da empresa, permitindo avaliar a rentabilidade operacional da empresa antes dos juros e dos impostos num determinado período, porque efetivamente o EBIT, na demonstração dos resultados, ele vem antes da dedução dos juros e do próprio gasto do imposto. Isso é que é o resultado operacional da empresa. Um resultado contabilístico antes de juros, antes de impostos. Um rácio financeiro, portanto, elementos do balanço, grandezas do balanço. Um rácio económico, elementos ou grandezas da demonstração dos resultados da empresa. E um rácio económico-financeiro. Bom, um rácio económico-financeiro, vamos ver aqui um que se possa classificar como económico-financeiro. Por exemplo, aqui a rendibilidade do capital próprio, um indicador muito conhecido. Talvez um dos mais conhecidos e utilizados indicadores de rentabilidade é a rendibilidade do capital próprio. A rendibilidade do capital próprio calcula-se dividindo o resultado líquido do período, portanto, que advém da demonstração dos resultados, o resultado líquido do período, demonstração dos resultados, pelos capitais próprios que temos no balanço da empresa. Claro que no balanço da empresa também temos o resultado líquido do período, que é o elo de ligação entre a demonstração dos resultados e o balanço. Mas como o resultado líquido do período tem, digamos que, a sua gênese na demonstração dos resultados e depois faz ligação ao balanço, vamos considerar que o resultado líquido vem da demonstração dos resultados, elo de ligação ao balanço, e temos o total do capital próprio da empresa, esse sim, total do capital próprio no balanço da empresa. Em relação a esta entidade que estamos aqui a analisar e de acordo com os seus indicadores, a rendibilidade do capital próprio para o ano de 2022, como estamos aqui a analisar, foi de 47,72%. Estamos aqui em percentagem. E havia sido em 2021, no ano anterior, de 16,69%. Ou seja, há aqui uma enormíssima evolução
da rendibilidade do capital próprio. Passa de 16,69 2021 para 47,72 em 2022. Ou seja, uma variação positiva de 31,03 pontos percentuais. Aliás, se compararmos com a média setorial para o ano de 2022, e temos aqui esses dados para essa mesma comparação, efetivamente a nossa empresa está muito acima dessa mesma média. Pode-se considerar, por exemplo, aqui em 2022, considerando aqui estes 47,72%, que por cada euro investido nesta empresa, os acionistas obtiveram naquele período cerca de 0,47, vamos arredondar, 0,48 cêntimos de resultado. Este é um resultado muito importante para os detentores do capital próprio da empresa e que são, efetivamente, os acionistas ou os sócios, se for uma sociedade por cotas. Então temos assim uma classificação dos nossos rácios. Rácios esses que então poderão ser considerados, e já em termos de conclusão, rácios financeiros, como acontece com a autonomia financeira da empresa, a solvabilidade, por exemplo, o próprio endividamento, calculados a partir de grandezas que advêm do balanço. Podemos ter os rácios denominados rácios económicos, como falei da margem EBIT, uma vez que são grandezas que são obtidas a partir da demonstração dos resultados. Podemos ter rácios económico-financeiros, como referi, a rendibilidade do capital próprio, uma vez que é calculado tomando como grandezas provenientes, quer da demonstração dos resultados, quer do balanço. E depois temos os chamados rácios de funcionamento, medem aspectos relacionados com o ciclo da exploração, são, por exemplo, prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, rotação de inventários, rotação do ativo. Esta é uma sugestão de classificação dos rácios conforme o objetivo da análise que se pretende fazer. Muito importante, quando fazemos o estudo dos indicadores dos rácios de uma empresa, deve-se sempre considerar uma comparação com a média do setor, para ver o quanto a nossa empresa se desvia de uma forma positiva ou então de uma forma negativa daquilo que é a média do conjunto de operadores, de concorrentes que efetivamente atuam no mesmo setor de atividade. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade.